Começa então, William. Tu que começaste com a blasphemy. Quero saber a tua opinião. Vai, diz lá. Luka Doncic ou Jason Tatum? A net caiu. Então, quem é a tua escolha? Luka Doncic ou Jason Tatum? A minha, Jason Tatum. Ok. Jason Tatum. Porquê? É assim, o Luka é daquele tipo Tem de melhor jogador... cabelo. Você também não estás a corresponder. Não, Na verdade, o William enganou-se. Ele queria dizer Kuzma. Yeah. Olha, está a levar os Washington Wizards, aonde o Bill não conseguiu. Mas Não, pronto, tu não conseguiu. Você fala o quê? o Bill só consegue com ajuda. Mas pronto. Todo mundo só É consegue assim, com ajuda. depende. É assim, eu prefiro o Jason Tatum nesse aspecto, because, tipo, apesar de o Lucas ser muito bom em playmaking, não cometer tantos turnovers, o que por si já poderia se dizer que só por isso escolhe o Luka. Eu acho que o Jason Tatum faz mais sentido no tipo de equipa que eu gosto. Até porque o meu jogador favorito é muito idêntico com o Jason Tatum. Então, eu vejo mais facilidades em ele ser a centerpiece do que ser ele o jogador que distribui para os outros. Porque acontece, depois quando tu dependes muito dos outros, a tendência é tu teres dificuldades em ganhar alguns jogos. E, querendo ou não, quando tu estás habituado a distribuir demasiada bola, por vezes tu tornas incapaz de saber se aquela jogada foi realmente a melhor jogada. O que acontece com o caso dos Dallas? Os Dallas estão numa fase onde o Luka está a jogar extremamente bem. O lousy shooter, 30% field goal percentage, que é mau. Mas se tu fores a ver, ele está com médias extremamente altas, mas o recorde dele já são 7-5. Tipo, por muito bom que ele seja, os jogos que eles ganham são jogos muito próximos. Raramente eu vi um blowout dos Dallas. Tu vês Luka fazer 40 pontos, tu pensas, o Luka fez 40, devem ter surrado aquela equipa. Não, tipo, ganharam por 3, 5. Ok, mas também tens que ver que a diferença das equipas, porque o Luka Doncic, segundo o melhor jogador dele, é um Washington Reject, e o segundo melhor jogador dos Boston Celtics é um All-Star. Não sei, também é uma equipa nova. As 10 outras peças que... Não, quase estava o ano passado, mas o outro jogador que se pode ser também útil só entrou esse ano. Então podem estar em fase de adaptação. E depois, tipo, só pelo facto de saber que o Tatum é wing, e um wing que consegue defender e consegue atacar, para mim, um two-way player é sempre, para mim, é sempre uma mais-valia. O Tatum não distribui a bola melhor do que o Luka, mas consegue distribuir a bola. Defende melhor que o Luka, e eu acho ele um melhor scorer que o Luka. Acho que ele é um melhor scorer. Melhor shooter. Melhor scorer. Estou a falar em termos de skills ou só pôr a bola no cesto? Então, para poderes pôr a bola no cesto, precisas de que skills? Depende. A partir do momento em que depende. É a mesma coisa de falar que o KD é melhor scorer que o LeBron, mas o LeBron has more points. Não, o KD é um melhor scorer que o LeBron. Sim, mas é isso que eu estou tentando falar. E tu a falar de natural skill ou tu a falar de só de modo geral? De pôr a bola no cesto? Acho que uma boa comparação aqui é James Harden e KD. Quem é que achas que é o melhor scorer? O James Harden é um melhor scorer que o KD, mas o KD é um melhor shooter que o James Harden. Se é que me percebes. Quando digo scorer, porquê? Porque eu quando estava a falar scoring, eu estou a pôr mid-range, 3-point e free throw. Devido à facilidade que o James Harden antigamente tinha em ir para a linha, faz-lhe ser um melhor scorer que o KD. Porque o KD relies too much on mid-range.
enquanto que o outro antigamente, relies too much on lances livres. E nós sabemos que lances livres são sempre mais fáceis do que mid-range. É só por aí. Não sempre não, né? É pessoas que. Eu estou a falar no caso do Harden, mano. O Harden podia te fazer 30 pontos e 17 virem da linha de lances livres, mano. Tipo, eu acho que o Tatum é um melhor scorer, até porque o Luka não é um bom free throw shooter. Eu sei que se eu precisar daquele jogador, por exemplo, numa clutch situation de lances livres, eu posso depender do Jason Tatum, mas já tenho mais dificuldades em depender do Luka. Mas já, próximo. Acho que para mim é complicado. Eu vou fazer o caso para os dois. Eu mesmo não sei essa resposta. Por isso é que eu mandei também no grupo. Porque eu acho que ofensivamente o Doncic é melhor do que o Tatum. Tanto a marcar, ele não tem mais moves do que o Tatum, não tem mais variedade, mas marcar, ele é muito bom a marcar e a explorar mismatches, e não só marcar pontos, como também ofensivamente ele é muito bom a playmake e a ler defesas e a fazer o passe certo na hora certa, e acho que isso é muito importante. No entanto, ele tem alguns problemas no jogo dele. É os triplos, que alguns que ele tenta que, pronto, não fazem sentido, mas I guess é porque ele está cansado. O segundo é os free throws, que, eu não diria que ele é um mau free throw shooter, mas, sendo uma pessoa que vai à linha tantas vezes como ele vai, tu querias que ele fosse muito melhor. Ele lança como um big man, em termos de percentagem. E eu acho que o estilo de jogo que o Luka joga, como nós vimos já com o James Harden também, eu não acho que seja um estilo de jogo que dê para ganhar muito nos playoffs, porque é muito focado num jogador só. Agora, o Luka, ao contrário do Harden, não dá choke, não tem chokes monumentais como o Harden teve em muitas séries de playoffs antigamente. James Choker Harden. E eu acho que aí essa é a diferença entre eles os dois. Porque eles têm um estilo de jogo assim parecido, muito ball dominant, com algumas diferenças, né? Mas usage rate muito alto. Agora, o problema, eu acho que a maior diferença que vem entre os dois, Jason Tatum é muito bom ofensivamente, bom a marcar one-on-one, bom a jogar com a equipa. Acho que podes lhe meter em qualquer equipa. Ofensivamente ele vai conseguir se adaptar ao role que é preciso. Lança triplo, lança mid-range. Este ano está muito bom a explorar contacto e atacar o cesto, ir à linha de lances livres. E muito bom ofensivamente. A única coisa que o Jason Tatum não tem, que o Luka tem, é o playmaking. Que, pronto, Jason Tatum não é um mau playmaker, mas não é o mesmo nível do Luka. Como sabemos, o Luka é um dos melhores da NBA. E pronto, é um skill que, pronto, também o Jason Tatum, se tivesse isso, era muito, muito batuteiro. Mas a maior diferença para mim vem na defesa, que eu acho que o Jason Tatum é legit um All-NBA defender, e enquanto que o Luka eu não acho que seja uma liability defensivamente, mas não é o ponto forte dele. Tu não dizes, olhas para o Luka Doncic e dizes, pô, não, grande defesa. É um jogador que, não é liability, é a melhor descrição que eu posso dizer. Não é um ponto fraco da equipa defensivamente. Não é bom, não é mau, joga bem team defense, faz rebounds. É por isso que eu não sei a resposta para isso. Eu acho que o estilo de jogo do Jason Tatum é mais fácil de implementar em mais equipas e acho que é mais winning basketball, mas o estilo de jogo do Luka, eu não sei se tu pões o Luka nos Celtics, se eles não têm os mesmos resultados que tiveram com o Tatum, mas eu tenho a certeza que se puseres o Tatum na posição do Luka nos Mavs, que eles não vão ter os mesmos resultados que têm com o Luka, se faz sentido. Porque a equipa, a forma como está montada, é diferente. Tipo, é o que eu estava a dizer, tipo, o Jason Tatum é aquele go-to guy, tipo, é aquele indivíduo que tu sabes que, tipo, ele vai te arranjar o basket. Eu não estou a dizer que o Luka não consegue fazer isso, de maneiras alguma. Mas, tipo, tu sabes que o Jason Tatum, his primarily skill is score. Tipo, é score, ele é para pôr a bola no cesto. E ele vai encontrar uma forma de pôr a bola no cesto.
seja por triplo, quer seja por free throws, quer seja por fade away, não importa, ele vai arranjar uma forma de fazer. E quando tu tens esse tipo de situação, a forma como tu vais depois rechear a tua equipa é diferente. Então, tu com o Tatum, tu não precisas de um point guard como o Luka. Tu precisas de um point guard que faça o mínimo. Talvez um Rondo no ano em que os Lakers foram campeões. Mas tu tens um Tatum, tu precisas de um... Mas tu tens um Doncic, tu precisas de um muito bom scorer. Porque por muitos pontos que ele faça, ele vai precisar de rely, porque o jogo dele obriga, de um outro jogador consistente que aproveite os bons passes ou o spacing que ele traz. E se tu não sabes aproveitar, é muito difícil tu conseguires ganhar jogos. Por isso que eu acho que se tu tiras o Tatum dos Celtics e pões o Luka, os Celtics ainda vão continuar a ser uma boa equipa, mas tu pões o Tatum nos Mavs, os Mavs não vão ser uma boa equipa, porque não tem o facilitador e não tem o scoring ability suficiente para poder ganhar jogos conforme ganham agora. Sabe? Epá, a resposta para isso, e só para ninguém disse isso, mas na altura em que o William disse só escolheu o Tatum como o jogador que quer escolher para testar a franchise naquela altura. Mas não sei se eram jogadores abaixo de 25 anos, não? Acho que era esse o tema que nós estamos a fazer. Mas, sim. Sim, foi nesse tema. Mas a resposta nesse momento é o Luka, porque o Luka, não sei se todo mundo concorda que é o melhor jogador entre os dois, não? Correto. Não acho. André, Longe. o Luka, entre Tatum e o Luka, quem é o melhor jogador nesse momento? Não sei. Estás correto, Luca. Eu acho que o Luka não é assim grande diferença, mas acho que é o Luka por causa da forma que eu vi os dois nos playoffs. Ainda havia muita inconsistência do Tatum nos playoffs. Houve momentos em que ele esteve muito bem, parecia o melhor jogador da série, depois houve outros momentos em que nem parecia o melhor jogador na equipe. Às vezes era o Jaylen Brown. Enquanto que o Luka, tu não podes falar isso, sabias em todos os momentos que ele era o melhor jogador na equipa dele, e mesmo assim também foi muito longe. Discordo, porque posso buscar jogos. Discordo, já tivemos essa discussão. E depois eu sei o que o André vai dizer. Mas tens que ver que ele explodiu bem naquele quarto e ele não pode jogar bem em todos os quartos. Não, eu só estou a dizer isso porque... Não, o teu argumento foi que ele em todos os momentos do jogo... Eu estou a dizer que... Eu disse em todos os jogos, não disse em todos os momentos, eu disse em todos os jogos. Porque se tu vais olhar para... Vamos fazer netpicking de certos jogos do Luka. Eu vou te ser sincero. Há jogos do Luka onde, tipo, principalmente na second half, fourth quarter, onde deixa muito a desejar pela forma... É isso que eu estou a dizer, pela forma de jogar. Não estou a dizer o contrário, só estou a falar dentro daquilo que tu disseste. Eu não concordo. Por quê? Porque já tenho mais matéria de prova do Luka em que o fourth quarters de playoffs, onde eu precisaria de uma explosão dele e ele não explodir tanto conforme nós pensamos do que do Tatum. Por que eu digo isso? Normalmente quando tu tens um jogador, e talvez eu aprendi isso pelo facto de ter um LeBron James na minha equipa, e eu vejo o LeBron James e o Luka por vezes muito parecidos. Quando tu tens um jogador que está sempre habituado a pôr os outros a jogar, ele fica sem ritmo. E para poder apanhar o ritmo tem dificuldades, sem dizer que existe o cansaço. O Lucas na primeira parte já está com 30 pontos. Tu, de uma maneira geral, quem não conhece basquete, não, o Lucas vai acabar com 60. Mas tu vais ver, acaba depois com o quê? 37, 39, 40. E depois tu, quando vais ver a distribuição de pontos da segunda parte, no fourth quarter ele quase não pontua. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que se tiveres um jogo muito colado, que é o que acontece muitas vezes com o jogo dos Mavs, o Luka tem dificuldades em ganhar o jogo pelo facto dele já ter explodido tão cedo. E por ele não ter ajuda suficiente, e nem sequer ser aquele scorer, não é que ele não seja clutch, ele é clutch, mas não ser aquele scorer, o jogo torna-se muito mais complexo desnecessariamente. E então eu consigo encontrar mais flaws no jogo dele no final de um jogo do que do Tatum. O Tatum eu vou pegar por causa desses playoffs. Although ele disse que estava lesionado, eu não vou utilizar isso como desculpa, porque é o que eu digo, a partir do momento em que tu entras em campo, eu não quero saber se tua avó morreu, se aconteceu o quê.
epá, você equipou. Não, mano, tu equipaste, tu mereces ser avaliado o mesmo. Que o exemplo mais. Mano, é o que é, mano. Não há desculpa, não há desculpa. E ele realmente aí esteve mal. Mas o Luka, eu só estou aqui a deixar claro, porque eu sei que de todos que estamos aqui, o que olha de uma maneira completamente diferente, e talvez até podem dizer hater do Luka, sou eu. Eu olho para o Luka, para os jogos do Luka, e vejo que o problema do Luka muitas das vezes é o final dos jogos. Está arrebentado. Tá bom, mas isso não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei nos jogos todos, quem foi mais inconsistente? Tu tá falando na globalidade, não tá falando tipo em playoffs, em playoffs mais inconsistente, digo que foi o Tatum por causa das finais. Tu tinhas mais matéria. Não foi só nas finais. Não, o Tatum não foi só nas finais. Não. Não foi só nas finais. Só tô falando, foi... discordo. Não foi só nas finais. Tu tá a dizer que a inconsistência do Tatum... Olha lá, o André tá a falar. Não foi só nas finais, houve o jogo dos Celtics. Tu lembras que houve muito essa discussão nos playoffs, não foi só nas finais, de quem é que era o melhor jogador da equipa, se era o Tatum, se era o Brown. Lembras-te do Wave? Eu lembro, ok, o Wave também tem as saídas dele, sim, mas a discussão, eu vi pessoas a dizerem que essa não é a equipa do Tatum, essa é a equipa do Brown, e de vez em quando o Tatum tinha um grande jogo, é verdade, mesmo na série dos Milwaukee, acho que ele teve um grande jogo, se não estou em erro, mas vou ver agora. Mas fora isso, tipo, não teve. Acho que o ano passado o Tatum não teve assim nenhuma performance, ou se teve poucas performances explosivas nos playoffs. Não, ele teve boas performances. Eu não disse que teve mais performances. Aonde eu senti essa inconsistência de forma clara, nem foi inconsistência, foi consistência de ser podre. Foi na final. É verdade, ele não jogou bem, mas não ele tinha jogo em que ele fazia 30 e tal, quase 40, depois outro jogo fazia tipo, não sei, 19, 20 ou 21. Pá, mas pronto, eu aí só estava pegando do Luka, porque pá, há jogos do Luka que, por exemplo, tu olhas e tu dizes, pá, ele aí nesse momento não teve bem. E digo-te mais, o Luka este ano é obrigado a fazer 30 e tal pontos, 40, porque perdeu o Jalen Brunson. Por ele ter perdido o Jalen Brunson, mais uma opção ofensiva, ele é obrigado a marcar ainda mais. E a minha pergunta é, um partner para ele? Um parceiro para ele? O Luka? Você vai falar do Luka? Yeah. Acho que é mais fácil. E por tu exigir menos dos outros jogadores, já tens o Luka que vai estar responsável pela bola. Será que é mais fácil? Pelo facto de... Tudo bem, ele distribui a bola e tudo muito bem. Mas será que é mais fácil tu jogares com um colega que está habituado a fazer os pontos todos, né? Porque a equipa habituou-lhe dessa forma, enquanto ele distribui o seu jogo, e tu tens que encontrar a tua forma também de ter relevância no jogo? Imagina tu és o Bradley Beal. Bradley Beal, né? Bradley Beal está habituado a fazer os seus... Antes de assinar esse contrato, na altura em que o Bradley Beal ainda era jogador. Na altura em que era jogador de basquete. Todos os anos eu tenho uma forma de criticar o Bradley Beal, eu nunca vi. Não, mas antes dele assinar o contrato, quando ele era ainda jogador de basquete, não era ladrão. Quando tu achas que o Bradley Beal com o Luka teria o mesmo impacto em termos de scoring wise que tem agora que tinha nos Wizards? Acho que sim. Se calhar eu não acabei de falar. Se calhar não podia ter menos pontos, mas esses pontos serão mais eficientes. Será que o Bradley Beal estaria bem em fazer em baixar de 32 pontos para 20 pontos? Ele já está a fazer isso agora, tem mais opções ofensivas. Não, ele está a fazer isso agora porque ele não está a jogar bem, é diferente. Oh my God, tem mais... Ok, como já sabemos a minha resposta, o que eu vou fazer é considerar o caso do Tatum. O que eu acho que dá mais pontos ao Tatum é uma coisa que o William disse por acaso e disse bem, que é o facto de termos provas que ele consegue jogar com outra pessoa e consegues encontrar um parceiro para ele mais facilmente. Pelo que vimos do Luka até agora,
é difícil saber se ele conseguia jogar com outra pessoa. A mesma coisa que vimos na carreira do James Harden, desde que ele parou de jogar sozinho, as coisas foram para baixo e nunca mais foi bom para ele. E então é isso que eu tenho medo que possa acontecer com o Luka. Mas por que eu tenho medo? Porque até agora ainda não conseguimos ver o Luka com nenhum bom jogador, que não é o caso que tens com o Jason Tatum, por exemplo. Já o vimos com equipas completas, já o vimos com o Jaylen Brown, que é outro All-Star. Então consegues ver essa compatibilidade em jogar com outras pessoas, enquanto que o Luka, tu, se vais esperar qualquer coisa da equipa, vais esperar sempre dele, e é uma coisa um pouco mais difícil para construir uma equipa, para construir um franchise. E o que ganham campeonatos são equipas, são é o franchise todo, não é o jogador sozinho. Então, por isso é que eu acho que, se formos a ver o caso do Tatum, pelo que vimos até agora, faria sentido. Mas isso é contingente ao facto de nunca termos visto o Luka jogar com outro bom jogador. Mas se calhar se tivéssemos visto o Luka com outro bom jogador, as coisas seriam diferentes. Mas até agora não vimos, então é difícil dizer. Outro bom jogador. Brunson não é bom jogador? Não, mas não. Eu estou a perceber o que o Sérgio está a dizer. Sim, não é All-Star, não, mas eu vou dar bons jogadores. Sim, eu vou dar um exemplo. Eu acho que o Luka, em order para poder ter uma equipa para ganhar um campeonato, tem que ter um grande jogador, um excelente jogador na posição 4 ou 5. Exemplo, se o Luka tivesse... Se o Luka... Não era o jogador que eu estava a pensar, para dizer sério. Se o Luka fosse buscar um healthy AD ou um Giannis... Eu sabia que ele ia falar AD. Olha, também quem é que estás aí buscar? Poga. Não, eu estou a dizer... Calma, vou dizer porque é que eu estou a buscar esse tipo de jogadores. Se fosse buscar um healthy AD ou um Giannis para pôr ao lado, ele ganhava. Porque eu vou te explicar. O Luka é tipo James Harden nesse aspecto. Para mim, e eu sei que se calhar vocês não vão concordar, o melhor parceiro que o James Harden teve na carreira, em termos de sincronização de jogo, foi o Capela. Para mim, foi o Capela. Que é aí que ele aproveitava as situações de pick and roll com o Capela, e o próprio Capela era o melhor jogador. E eu vejo que o Luka precisa de um jogador estilo Capela. E hoje em dia é muito difícil tu encontrar jogadores assim. Por quê? Porque cada vez mais tu estás a ver jogadores dessa posição a irem mais pela modernização do que propriamente ficarem presos tipo em what they should know, tipo o básico. Tipo, tu não vês hoje em dia o indivíduo que quer fazer pick and pop. Eu não digo que não possa fazer, mas tipo, I think que se tu ficasses só pela base, se tu punhas o Luka com o Ben Wallace, era campeão. Exemplo, quando os Mavs foram campeões, nós falamos do Nowitzki, né? Nós falamos do Nowitzki, que o Nowitzki foi mal, partiu, tudo e mais alguma coisa. Mas não nos vamos esquecer do trabalho que o Jason Kidd também teve. Foi um base. Estás a ver? O 5 que houve. Diria mais o Jason Terry, mas pronto. Certo, mas só para tu ver. Deixa eu falar sério então. Aquele pequenininho aí é toda hora girar a tabela e depois o sync que o Luka precisa é isso. O que o Mark Cuban está a tentar encontrar é, tu vês pelos moves, tentaram com Porzingis não deu. Jalen Brunson estava a funcionar, mas o Brunson deve ter basado porque disse, eu quero ter um bom show no ataque, com o Luka é difícil. Basou. O que é que ele foi buscar? O que é que ele foi? Bro, ele também viu que, mano, o Jalen Brunson não conseguiria ter o seu show nos Mavs. Por exemplo, tu vês não conseguiria ter, pode ter durante um jogo, 2 jogos. Eu percebo o lado do William, que quando tens um jogador tipo o Tatum é muito mais fácil tu pôres em qualquer equipa. Pensa
qualquer equipa que tu alguma vez tiveste, um jogador 6'8", 6'9", que longo, consegue defender, lançar bem, te dá 25 pontos por jogo ou mais. Qualquer equipa precisa de um jogador desses. Agora, jogador como o Luka, a cena é que o talento do Luka é generational, eu acho. O playmaking dele, a qualidade que ele tem, as chances que ele cria é generational. Agora, o que é que tu preferes ter? Eu acho que se tiveres a equipa perfeita, o Luka é muito melhor, obviamente. Porque se tens as armas para utilizar o talento do Luka, eu acho que é imparável. Mas em qualquer equipa, tu não sabes, estás a começar a tua equipa com um jogador e não sabes quem é que vem a seguir, que equipa é que vais construir. Eu acho que o Tatum te dá dá-te mais opções do tipo de jogadores que podes escolher. Concordo. É por aí que eu acho que esse argumento faz sentido. Mas no final do dia escolhi o Luka pela mesma razão que o Lucani. Muito de volta. Não, queria entreter um pouco o caso, mas é um bom caso. Eu estou a gostar do termo que ele está a fazer esse ano. Está a responder, Esse ano está muito bom. Está a responder da forma certa o defeitos que ele teve no ano passado. O Teram está cada vez mais jogador. E aí fica difícil tu não queres esse tipo de jogador na tua equipa, bro. É mesmo difícil, bro. Tu no Teram, last resource, e já vi isso várias vezes no ano passado. Pode pôr o Teram a tentar guard do Giannis uma vez ou outra. You can't put Luka on Giannis, bro. Estás a ver? Tipo, acho que as equipas que o Luka daria certo são mais difíceis de encontrar que as equipas que o Teram daria certo. Sem ter que falar mal de um e do outro. Acho que cada um deles é bom da sua forma. Só que a forma de um ser torna mais difícil encontrar uma boa equipa do que o outro. Editor, corta qualquer tipo de questão antes da minha entrada. Não se esqueçam então aqui de apoiar a malta. Tamo juntos. You know what it is. Sandro, Lucani, André. Tamo juntos. Fantasy. Quem está conosco, obrigado. Quem está a acompanhar e a dar aqui um apoio, obrigado também. E, vocês já sabem, esse é o Foi.